A palavra do Senhor nos apresenta nesse texto que relata a ressurreição de Jesus, o relato especial de João, testemunha ocular, que inclusive neste texto insiste em ocultar o seu nome. Pedro e o outro discípulo, é o que ele diz o tempo todo. O outro discípulo correu e chegou na frente no túmulo. Ele não quis dizer que foi ele que saiu correndo para ver o túmulo onde estava Jesus. E então ele, neste texto, aparece como o outro discípulo. É bom lembrarmos que quando João escreveu o Evangelho de João, já era o final do primeiro século. Cerca de 60 anos já tinham se passado desde esses acontecimentos. E aquele fervor inicial, aquele calor, aquela emoção do cristianismo e do Evangelho, lá dos dias da ressurreição, dos dias do início da igreja, registrado por Lucas lá em Atos, havia sofrido um arrefecimento. Em parte por conta da distância cronológica daqueles dias e do fervor de tudo que aconteceu. Em outra parte, e em grande parte, por conta da perseguição que os cristãos sofreram no primeiro século, e essa perseguição vai continuar nos séculos seguintes. Em outra parte, por causa da dispersão, que esses cristãos foram expulsos de Jerusalém, e Jerusalém era o lugar do símbolo, era o lugar da memória, da santa memória de tudo que tinha acontecido. Era o lugar do início daquela igreja de amor, aquela igreja da misericórdia, aquela igreja da graça, aquela igreja sem barreiras, e eles foram expulsos de lá. Surgiram também nesse período as confusões doutrinárias, de muitos que tentaram mexer nessa história que foi registrada para nós, pelos apóstolos, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Mas muitos tentaram. Surgiram outros falsos messias, alguns até dizendo serem Cristo que voltou, como continuam fazendo até hoje. E por conta de todos esses problemas, a fé tinha esvanecido. E muitos estavam frios, insensíveis, alguns até abandonando o Evangelho, outros se envolvendo com heresias lá daquele início. Alguns deles com uma heresia que na época era já bem disseminada e conhecida, chamada gnosticismo. E essa heresia, ela negava a vida corpórea de Cristo. Se fosse para acreditar em Cristo, Filho de Deus, não era possível se admitir que ele tinha corpo. Porque se ele tivesse corpo, então ele teria pecado, porque o pecado está na matéria, no físico. E então você vai entender por que João fala tanto desses detalhes físicos, como por exemplo Tomé colocando as mãos nas feridas, nas marcas nas mãos de Jesus, para que ficasse registrado que os homens tocaram em Jesus, não só antes, mas também depois da ressurreição. Mas então neste cenário, João, ele entende que ele precisa, inspirado por Deus, que ele precisa escrever um evangelho que não segue a mesma ordem dos outros evangelhos. Se você for ver, o evangelho de João tem uma organização diferente. O evangelho de João oferece uma ênfase muito específica na obra da redenção. E você tem, a partir do capítulo 11, quando Jesus vai visitar Maria e Marta, por causa da morte de Lázaro, você tem Jesus vindo para Jerusalém e já se preparando para a Páscoa com seus discípulos. E então, João pega 50% de todo o seu evangelho e ele foca nesse momento, diferente dos outros evangelistas que dividem de uma forma mais distribuída os evangelhos. E por que João faz isso? João faz isso porque essa era a mensagem que precisava ser relembrada no final do primeiro século. E eu creio com toda a convicção que essa é a mensagem que nós precisamos relembrar hoje. Se João estivesse escrevendo para nós hoje, talvez ele aumentaria ainda mais essa proporção, para falar ou para enviar-nos um evangelho que focasse naquilo que realmente é primordial e naquilo que tem sido atacado pelo pensamento humanista, pelo pensamento racionalista, década após década, século após século. Então João escreveu isso. Isso é importante eu entender, que o foco de João é reacender no coração e na alma das pessoas o valor da obra redentora de Cristo Jesus. O principal no seu ministério, que é fazer esta reconciliação entre homens e Deus através do Calvário. Um outro ponto interessante desse texto é o contraste que nós encontramos entre o capítulo 11 e 12 com o capítulo 20. No início do capítulo 11, Jesus está indo para a região de Jerusalém.
para se encontrar com Marta e Maria, que choravam porque seu irmão estava morto, porque o seu irmão tinha sido sepultado. E no capítulo 11, Jesus vai a este local onde eles sepultavam as pessoas, para tirar um homem do sepulcro, para chamar Lázaro da morte para a vida. 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa Jesus fez isso. E depois, quando nós chegamos no capítulo 20, nós temos Maria Madalena, uma das mulheres que estava na companhia de Jesus em todo o seu ministério. Maria Madalena chorando às portas de um sepulcro, onde aquele que 6 dias antes tinha tirado um homem do sepulcro, estava sepultado. Alguma coisa há de importante nisso. Alguma mensagem há nisso. Algum alerta há para o nosso coração. Por que uma mulher está à porta de um sepulcro chorando, imaginando que roubaram o corpo de Cristo, quando esta mesma mulher sabia muito bem que 6 dias antes Jesus tinha ressuscitado uma outra pessoa, talvez até ali perto. E agora, quando ela chega ao sepulcro e não encontra o corpo de Jesus, ela chora e sente dor, porque a única coisa que passa pela cabeça dela é que alguém roubou o corpo de Jesus. Veja que contraste interessante que acontece aí. Um outro ponto interessante ainda de nós considerarmos quando nós olhamos para esse texto é: quem é essa figura que começa o capítulo 20, de quem João fala tanto? Maria Madalena. Se nós lermos o texto lá de Lucas capítulo 8, versículo 2, o historiador Lucas vai descrever quem é esta mulher. Maria Madalena é uma mulher de quem o Senhor Jesus, junto com outras mulheres que também tinham o mesmo problema, de quem o Senhor Jesus tinha tirado 7 espíritos, 7 demônios. Provavelmente um grupo de mulheres que sofriam com possessão demoníaca. E o Senhor Jesus havia libertado essas mulheres. Mas não só libertado, quanto o Senhor Jesus deu a essas mulheres um privilégio muito grande. Naquela época os rabis, Jesus era um rabi, um mestre. Os mestres podiam fazer alguns discípulos, que eles traziam para andar perto deles, e eles treinavam e formavam, para até o ponto que esses discípulos se tornassem também mestres. Nenhuma mulher podia fazer parte desta companhia. Esta era uma escola para homens. Mas se nós observarmos o que aconteceu com estas mulheres, nós vamos ver, especialmente Marcos fala bastante sobre elas. Estas mulheres serviram ao Senhor Jesus e aos discípulos durante o ministério deles. Desde que elas foram libertadas, elas não fizeram outra coisa a não ser servir ao Senhor Jesus e aos discípulos. Aonde os discípulos iam e aonde o Senhor Jesus ia, um grupo de mulheres os acompanhava para cuidar daquelas questões, que são as questões que os homens normalmente não têm tanta aptidão para fazer. Elas cuidavam, algumas delas até cuidavam do sustento, vendendo e comercializando algumas coisas para sustentar. E uma dessas mulheres é citada aqui, João fala sobre ela, Maria Madalena. Alguém que todo mundo sabia quem era, porque era aquela mulher de quem o Senhor Jesus havia tirado 7 demônios. Um outro fato interessante quando nós pensamos é que Maria Madalena, embora João cite, Maria Madalena estava lá, entretanto, junto ao sepulcro e chorava. Um fato interessante é que quando lá no início do capítulo 20, nos versículos 1 e 2, quando Maria Madalena percebe que o corpo de Jesus não está lá, ela procura os discípulos, especialmente Pedro e o outro discípulo, que nós sabemos que é João, procura o outro discípulo para dizer para eles: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. O sabemos aí significa o quê? Significa que Maria Madalena não estava sozinha. Embora o texto não diga quem são as outras pessoas que estão com ela, mas por inferência nós podemos dizer que não era apenas Maria Madalena, mas era aquele grupo de mulheres que esteve sempre ao lado de Jesus. E diferente daqueles discípulos que fugiram amedrontados de Jerusalém, alguns deles quando Jesus foi preso, outros quando Jesus foi crucificado, e outros depois que Jesus tinha sido sepultado, e eles fugiram, e como diz o texto a partir do versículo 29, se trancaram nas casas, inclusive com medo do que os judeus iriam fazer com eles. Lembrem, o julgamento de Jesus começou pelos judeus. Os líderes do judaísmo julgaram Jesus num tribunal falsificado. E então os discípulos estavam com medo: se fizeram isso com o nosso líder, vão fazer conosco também. O grande líder deles, o Senhor Jesus, havia sido sepultado. E eles então estão escondidos dentro de uma casa. Eles não estão perto do sepulcro. Eles não estão aguardando a ressurreição do Filho de Deus.
Eles simplesmente estão fugindo. Mas Maria Madalena, junto com provavelmente as suas outras amigas, elas não estão com medo do que os judeus possam fazer com elas. Elas estão sim preocupadas com o que alguém poderia fazer com Jesus. Isso não significa que elas estavam fazendo algo mais certo do que os homens, porque elas também não estavam aguardando a ressurreição. Elas estavam tão somente querendo resguardar o corpo de Jesus. E então, nesse contexto, nesse cenário, nós podemos olhar para essa história, refletir nela e aprender algumas lições para a nossa vida. Aquelas mulheres ficaram sabendo, avisaram para Pedro e João. Pedro e João correram ao sepulcro. João na frente, chega e não encontra nada, volta apressadamente. Pedro também não vê nada, volta apressadamente. Eles percebem, João relata alguma coisa interessante, que somente alguém que entrasse ali dentro poderia perceber. Veja, ele cita algumas coisas como, por exemplo, nós vimos lá a mortalha, os panos no qual o Senhor Jesus foi colocado, um pano de linho. Nós vimos esses lençóis lá. Nós vimos também um lenço, e o lenço ele não estava naquele lugar, ele estava em outra posição. O lenço que foi posto sobre o rosto de Jesus. Ou seja, essa riqueza de detalhes só pode ser contada por quem viu. E João está falando de algo que ele mesmo viu. E esses discípulos saem dali e voltam amedrontados para sua casa, porque tomaram o corpo de Jesus. O que será que estão tramando? O que estão fazendo? Mas essas mulheres permanecem ali. E logo depois, nós não sabemos quanto tempo, mas logo depois, elas enxergam dois homens dentro do sepulcro. Maria está chorando, e ela olha lá para dentro e ela vê dois homens. E logo ela percebe que não são homens, na realidade são anjos. Mas ela pergunta primeiramente para eles: olha, o que vocês fizeram com meu Senhor? Para onde vocês o levaram? E enquanto elas faziam essas perguntas, uma outra figura aparece. E essa figura não pode ser a primeira instância reconhecida por elas. E então Maria Madalena, pensando que era o jardineiro, diz: o que você fez com o meu Senhor? Me conte onde você o colocou, que eu vou buscá-lo. E então Jesus a chama pelo nome. E aí sim, ela conhecia muito bem aquele que a tratou pelo nome, que a reconheceu como pessoa, que a curou, que tratou dela. E então imediatamente ela já responde: Rabone, que quer dizer mestre, ou meu mestre, para ser bem literal. E o texto não diz o que ela fez, mas a impressão é que ela fez o que ela já tinha feito outras vezes. Ela foi abraçar e beijar os pés de Jesus. E Jesus disse: olha, não me detenha, você não pode fazer isso comigo. Eu vou para o meu Pai, eu preciso que você vá levar uma mensagem para os discípulos. E a mensagem que você vai levar para eles é a mensagem de paz. Eu vou para o meu Pai, que é meu, mas é Pai de vocês também. Eu preciso subir para o Senhor, que é meu, mas é Senhor de vocês também. Leve essa mensagem aos meus irmãos. Vejam só, Jesus não estava com raiva, Jesus não queria recriminá-los, Jesus não queria julgá-los, Jesus não estava disposto a dar um sermão naqueles que o abandonaram. Mas Jesus mandou uma mensagem de reconciliação, de paz e de amor para eles. Esta é a história que nós lemos nesse texto. E depois, Jesus vai entrar na casa onde aqueles discípulos estavam e vai dizer: paz seja convosco. Nesta manhã, esta história tem muito a nos ensinar. E provavelmente a primeira lição e a mais forte de todas elas para nós nesta manhã seja exatamente a seguinte: relacionamentos perseverantes e íntimos com Cristo desfrutam de privilégios especiais. Relacionamentos perseverantes e íntimos com Cristo Jesus desfrutam de privilégios especiais. Ela não foi chamada para ser apóstola. Ela não foi chamada para fazer parte do grupo dos 12. Mas apesar disso, ela amou o Senhor. Ela dedicou a vida dela ao Senhor. E mesmo depois de ter visto o Senhor crucificado, ela dedicou a sua vida ao Senhor, porque ela continuou lá. E ela não podia mais segurar os pés do Senhor Jesus, ela não podia mais abraçá-lo, mas ela ficou ali. Se alguém quisesse roubar o corpo do mestre, teria que passar por ela. Ela estava ali chorando, encontrou o túmulo vazio, e isso foi uma grande tristeza, uma grande decepção, porque ela saiu de madrugada de casa para ir até o sepulcro, e ela continuou ali chorando. Alguma coisa precisa acontecer. Ela não estava entendendo a compreensão real, ela não tinha obtido ainda, mas o coração dela não permitia-lhe
nenhuma outra atitude, não tinha perspectiva em outro lugar senão na presença de Cristo. Ela não tinha plano B para a vida, ela só tinha plano A, e o plano A era Cristo. E uma vez que Cristo morreu, ela não tem mais para onde ir. O coração dela não pertencia a várias pessoas ou a várias coisas, o coração dela pertencia a Cristo. Sem Cristo ela não tem para onde ir. Perseverança e intimidade foi o que conduziu, o que marcou a vida dessa mulher desde o dia que o Senhor Jesus a libertou. Ela estava lá, oculta. Os evangelistas não contam quase nada sobre essas mulheres, mas eles relatam que elas estavam lá todos os dias. Nos relatos do barquinho, quando Jesus acalmou a tempestade, nós não ouvimos falar sobre essas mulheres, mas elas estavam por ali, talvez num outro barco, talvez na praia, mas elas estavam de longe seguindo o Senhor Jesus. E em todas as circunstâncias relatadas pelos evangelistas, essas mulheres provavelmente estavam acompanhando. E no dia em que até os próprios discípulos correram e ficaram longe, ficaram à distância, acuados, elas não correram, elas ficaram lá. E o resultado disso é maravilhoso, porque o Senhor Jesus já tinha privilegiado estas mulheres, por causa da perseverança e da intimidade que elas tinham com o Senhor, em permitir que elas participassem da companhia de Cristo. Para onde Cristo ia com os 12, elas iam juntas. Mas agora, depois da morte do Senhor Jesus, Jesus continua recompensando a intimidade, a perseverança na busca com Ele, com alguns privilégios especiais. Primeiro, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreta foi exatamente a Maria Madalena. Não foi Pedro, e Pedro foi lá. Não foi João, e João foi lá no sepulcro. Não foram os outros discípulos. Não foi a Maria e a Marta, irmãs de Lázaro. Não foi Lázaro. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado não foi sua mãe. Não foi seu pai. Não foi seu irmão Tiago, Bonerges, voz de trovão. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. A mulher que teve 7 espíritos demoníacos tomando conta do seu corpo, de quem Cristo a libertou. Foi ela que viu Jesus, porque ela o amava de todo o seu coração, porque ela estava ali chorando a perda que ela tinha sentido naqueles dias. Não só isso, elas também viram anjos. Anjos que poucas pessoas em toda a Escritura viram. Essas mulheres viram. Elas viram por quê? Porque elas permaneceram perseverantemente, mantendo e nutrindo um relacionamento de intimidade com o Senhor. No dia da ressurreição, tudo começa a partir destas mulheres. Mas não só isso, elas receberam um privilégio que elas não tinham recebido antes. Em todo o Evangelho, você não vai encontrar o Senhor Jesus comissionando mulheres de mandar, ou para mandar alguma mensagem especial. É nesse texto, o Senhor Jesus escolhe essas mulheres para mandar uma mensagem, e uma mensagem que é uma mensagem do Evangelho aos seus discípulos. A grande mensagem contada pelo Senhor Jesus em todo o Novo Testamento, especialmente em todo o relato do Evangelho, ela está aqui de forma condensada no recado que Jesus manda que elas entreguem para os discípulos. Vá dizer aos meus irmãos, este é o Evangelho. O que Cristo fez na cruz? Ele fez comunhão, paz entre nós e Deus. Ele nos tornou na cruz do Calvário irmãos, membros da sua família, filhos do mesmo Pai. As primeiras evangelistas que vão pregar o Evangelho para os apóstolos são as mulheres. É Maria Madalena que Jesus enviou para contar aos discípulos. Vai Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. Que notícia gloriosa! Notícia que pôde dar uma pessoa que tinha perseverança e intimidade no relacionamento com Deus. Nesta manhã da ressurreição, que nós recordamos a ressurreição de Cristo Jesus, eu gostaria de deixar essa palavra como incentivo e desafio para cada um de nós. Deus continua fazendo isso. Não existe um nivelamento nos dons, nos talentos e nos relacionamentos dos crentes com Deus. Não existe, e nós sabemos muito bem disso. Você que faz parte de uma igreja sabe muito bem disso.
Em todos os tempos e em todas as épocas, pessoas nutrem em graus diferentes de fé, de esperança, de amor, de intimidade, de perseverança, de conhecimento, de coragem, de sabedoria. E isso obviamente tem a ver com tudo o que o Senhor nos concede. Mas é fato que a palavra de Deus nos manda buscar ao Senhor. O apóstolo Paulo nos desafia a buscarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Os Salmos lá no Antigo Testamento, Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. O nosso Deus é um Deus que nutre relacionamentos. E Deus ama pessoas que estão dispostas a se relacionar com Ele. E Deus privilegia pessoas que estão dispostas a gastar mais tempo com Ele, que se envolvem além daquele envolvimento cerimonial, daquele envolvimento frio, daquele envolvimento de bater cartão. Nós vivemos numa época em que muitas igrejas estão abarrotadas de pessoas que apenas estão tentando aliviar a sua culpa e a sua consciência, indo de vez em quando à igreja. E isso não é relacionamento com Deus. Alguns tentam mostrar que estão fazendo alguma coisa, cumprindo simplesmente as tarefas que lhes foram dadas. E o próprio Senhor Jesus diz que quem faz apenas o que lhe é mandado, não passa de um servo inútil. E então a mensagem desse texto para nós é que nós precisamos ser crentes como esta mulher era. Crentes que amam a presença de Jesus. Crentes que amam falar com Jesus. Crentes que ficam e querem a presença de Jesus mesmo quando Ele fica mudo e não fala nada. Gente que está disposta a ficar até a porta do sepulcro quando ninguém responde. E até quando o sepulcro está vazio. Existem momentos na história da igreja em que a igreja passou por dificuldades assim, em que parece que o céu estava fechado e que nenhuma resposta vinha. Tempo de choro, tempo de dificuldade. Mas aqueles que foram perseverantes e nutriram intimidade, relacionamento com Deus, eles foram os privilegiados que ouviram as respostas do Senhor, que viram as coisas extraordinárias acontecerem. E então nesta manhã eu gostaria que você, que cada um de nós examinasse com que tipo de relacionamento eu tenho tido com o Senhor. Ora, Cristo morreu naquela cruz não foi simplesmente para fazer alguma coisa formal entre você e Deus. É óbvio que existe um fator jurídico absolutamente fantástico na morte de Cristo Jesus. Ele nos substituiu na penalidade que era nossa. Este é o ato definitivo no que tange a nossa salvação. Mas no que tange aos nossos relacionamentos, especialmente o nosso relacionamento com Deus, a cruz foi o primeiro passo, e o passo definitivo. E a partir da cruz, a palavra de Deus diz que nós temos livre acesso a Deus. O véu foi rasgado. Você pode ser íntimo do Senhor. Não é fantástico ser íntimo de alguém importante? É gostoso tirar a foto perto de alguém famoso, não é assim? A gente não gosta de ir lá e fazer um selfie perto de alguém que todo mundo conhece, perto de alguém importante. Eu acredito que se tivesse alguma pessoa muito famosa, uma celebridade aqui hoje, quando terminasse o culto, todos nós íamos querer passar um tempo perto. Mas o maior privilégio é daqueles que têm intimidade e conhecem. Você não está preocupado em tirar foto se na hora do almoço você vai almoçar com essa pessoa. Deixa que os outros que não têm intimidade vão tirar foto. Depois eu vou almoçar do lado dele. E é gostoso. Eu vejo toda hora no Facebook gente indo lá e postando uma foto com alguém importante. É gostoso fazer isso. Pense bem. Nesse texto nós estamos vendo estas mulheres tendo um privilégio que ninguém teve. Não tinha celular naquela época. Senão elas podiam até fazer um face lá no jardim, de manhãzinha. Tirei uma foto com alguém que eu pensei que era o jardineiro, mas depois eu descobri que era Jesus. A primeira foto com Jesus ressurreto. Mas não tinha Facebook, nem tinha máquina fotográfica, nem celular naquela época. Mas a intimidade do Senhor, os privilégios de Deus, é para aqueles que nutrem relacionamentos com Deus. A gente pode viver uma vida cristã com convicção de salvação, de forma bem burocrática. Pode, porque Deus é tão misericordioso e tão gracioso que Ele permite isso. Você pode viver um relacionamento com Deus bem burocrático, bem seco.
E você vai ser salvo, porque a salvação não depende das suas obras, mas do que Cristo fez. Mas você vai perder um grande privilégio de andar com Jesus, no deserto, no bosque, no mar. Os discípulos estavam todos no barquinho, mas quem andou por sobre as águas foi quem teve um pouquinho mais de intimidade. Foi Pedro. Quem se reclinou sobre o peito de Jesus foi João. E os outros tinham um relacionamento talvez um pouco mais burocrático, mais seco. Todos apóstolos, mas nem todos tiveram os mesmos privilégios. Somos todos cristãos aqui nesta manhã, mas nem todos temos os mesmos privilégios. E sabe por quê? Porque nem todos nós nutrimos relacionamentos intensos e íntimos com o Senhor. A mensagem desse texto é: se envolva, se torne íntimo, seja perseverante. Busque ao Senhor mais do que simplesmente cumprir uma tabela de ir à igreja e de fazer alguma coisa com a qual você já tenha se acostumado. Comece a sonhar com as coisas maravilhosas que Deus pode mostrar e fazer através de você, se você se aproximar mais dEle, se você buscar mais a Ele, se você perceber mais a presença dEle na sua vida. Mas há uma segunda lição nesse texto muito importante para nós.